Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre, né, mais um assunto espírita do Espiritismo codificado, né? Junto aqui com o Bimbo, tá aqui com vocês. Tá, vou tirar ele daqui. É Bimbo, ó, cá. Então, bateria. É, hoje o assunto nós vamos conversar, tá? Como vocês podem ver aí, fenômenos mediúnicos e fenômenos anímicos. Falar mais de fenômenos anímicos, mas vamos, claro, colocar a diferença. E eles estão basicamente nas questões 400 a 455 de O Livro dos Espíritos. Então, conversando aí, começando a nossa. Nós temos que esse assunto, né? Nós vamos conversar atrás, né? Muita gente, quando o assunto é espiritismo. O tema de hoje são esses fenômenos. Então, o pessoal gosta, a verdade é essa. Então, vamos conversar sobre fenômeno mediúnico e fenômenos anímicos. Bom, os fenômenos foram muito enaltecidos desde da história aí, da humanidade, antigas civilizações e por aí vai. Inclusive, são muito comuns até nos textos, além de textos de outras religiões também, né? Mas de outras civilizações também. Só fora, Extremo Oriente, por aí vai. Então, são fenômenos produzidos por muita gente, principalmente para os que foram apontados como seres iluminados, sobretudo nosso Mestre Jesus. Mas a maioria, né, vários profetas também produziram esses fenômenos. Então são fenômenos que são produzidos o tempo todo em vários lugares e ainda hoje ocorrem. No Brasil, os fenômenos, por exemplo, ocorrem entre os adeptos da doutrina espírita, doutrinas espiritualistas, cultos afrodescendentes, da religião brasileira Umbanda e algumas vertentes protestantes, né, ou pentecostais. Né? Pessoas têm os dons, né, que chamam de médium, dons, que aí é o Espírito Santo, o Santo Espírito, e por aí vai. Bom, há muitos nomes para apontar os mesmos fenômenos que são divididos em dois grupos: fenômenos mediúnicos e fenômenos anímicos, gente. Então, essas são duas vias de comunicação entre o nosso mundo, que é o mundo físico, e o mundo espiritual, o mundo denso. Mas a ciência vem desenvolvendo uma terceira via aí, que é a transcomunicação espiritual instrumental, hein? De acordo com o grande Chico Xavier, a ciência está bem próxima de romper essa barreira entre os planos mais densos e menos densos da matéria, com, evoluindo essa digitalização de frequência, tecnologias como 4G, 5G e outras aliadas da evoluções de aparelhos eletrônicos, também as Smart TVs. Há relatos, olha só, inclusive, né, que tem espírito tentando comunicação até durante as lives que se tornaram muito populares aí a partir da pandemia, tá? Fenômenos, fiquem atentos. Os fenômenos mediúnicos e fenômenos anímicos são fenômenos de natureza normais, como chuva, magnetismo geral, raios, trovões, relâmpagos, ventos fortes, terremotos e por aí vai. Todavia, para melhor compreensão, é necessário entender o que é alma e o que é espírito. Alma e espírito existem, são coisas diferentes. É uma confusão, gente. Uma confusão danada. Tá? É uma confusão danada que o pessoal faz para definir alma. E fica pior quando estudamos aí, vemos os estudos
textos antigos, textos bíblicos e outras fontes ali, sobretudo no tocante às traduções das palavras. Então, os teólogos tentaram e ainda tentam decifrar, vão frisar, ainda tentam decifrar. E nessas tentativas, criaram coisas que não constam, inclusive, de textos sagrados. Por exemplo, mesmo após Jesus e Paulo já não estarem mais no mundo matéria densa, teólogos criaram uma ideia confusa da figura da Santíssima Trindade. Inclusive, ela teve a primeira vez, né, a idade, né, Brahma Ishnu, que tem o mundo entre elas, Pai, Filho e a Mãe do amor. Bom, mas na visão espírita, Jesus é Jesus, Deus é Deus, Espírito Santo, todos. Enfim, os teólogos seguem buscando, com toda boa vontade, a melhor interpretação para termos hebraicos, gregos e outros. Inclusive constam textos bíblicos. Alguns deles podemos citar Rua, Penurma, Nefesh, termos hebraicos, Koiné e Psique, termos gregos, Rua, Penurma e Koiné, olha só, significam mesmo sopro ou espírito. Nefesh e Psique seriam a tradução correta para alma, ideia de alma. Então a confusão ainda é grande, é presente. E de qualquer forma, é fato que não há como existir fenômenos mediúnicos e anímicos sem alma e sem espírito. O conceito geral de espírito e alma dos dicionários apontam que espírito e alma são a mesma coisa. Porém, na visão espírita, inclusive baseado nos textos bíblicos, a visão espírita defende que espírito e alma são palavras de. E agora, então, né, vamos juntos aprender um pouco mais sobre alma, sobre espírito, sobre mundo material, mundo espiritual e comunicação entre esses mundos. E assim nós vamos dando sequência à conversa de hoje. Vamos aqui para o texto da página, isso é um texto inicial, para a gente poder refletir, texto inicial, para a gente poder desconectar aí, chegamos correndo e tal, né? E vamos aqui prestar atenção. Tem também, né, afinização de frequência. É assim que, inclusive, é feito a reunião presencial. Então, tentamos transportar isso também aqui para o online, como é feito presencial da Casa Espírita. Sem protocolo, não é nada disso, é somente como ocorre na Casa Espírita. Tá? Então, lá vamos ter o texto da página inicial. E esse texto, guardemos saúde mental, vocês já viram aí, é do livro, tá? Pão Nosso. O espírito que ditou foi o Emmanuel. Então, o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. Trabalho de notáveis pensadores de hoje contra raízes mais longe. Sabem agora que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos ideais e vícios que se consagravam por criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos quando se algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede e domina os centros de força.
Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias da ilusão em que se lhe segrega a personalidade. Programa antecede o serviço. Projeto traça a realização. Pensamento é energia radiante. Praemo-lo na terra e prendemos-emos naturalmente ao chão. Levemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade plena. Então, nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Texto do Espírito. E nesse momento, nós aqui vamos agora vamos as nossas mentes, fecharmos os olhos, buscarmos nos tranquilizar e afinizar com as frequências as boas, porque os irmãos do plano maior estão sempre conosco. Damos oportunidades para nos amparar, para nos dar um passe, para nos acarinhar, para nos passar mensagens positivas de forma intuitiva, soprar o bem. Nesse momento, a partir possa ser mais possível. Assim sendo, Pai querido, todo o amparo e proteção da espiritualidade. Pares, bons pensamentos e amor para todo esse mundo. Assim, temos permissão ao plano maior para dar início a essa conversa. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos aí ao estudo dos fenômenos únicos e fenômenos anímicos, dando uma ênfase mais aos fenômenos mediúnicos, mas citando os fenômenos mediúnicos para a gente poder comparar, que muita gente escuta mais falar de fenômeno mediúnico e menos de fenômeno anímico. E nessa parte agora, começamos dessas duas vias que eu tinha falado. Dessa forma, a comunicação entre os dois mundos, material e espiritual, é realizado de duas formas. Uma por via mediúnica e a outra por via anímica. Vou repetir, gente, tantas vezes os conceitos para aqueles que ainda não estão familiarizados consigam acompanhar. Perdão aqueles que já estão mais familiarizados, já estão em conselho. Aquele que for assistir a live ou estudo presencial, dê uma lidinha estudada antes, porque é legal, consegue acompanhar melhor o assunto. Então, a comunicação entre os dois mundos, material e espiritual, está dessas duas formas. Mediúnica e anímica. O mundo espírita é o principal, ele preexiste e sobrevive a mundo normal, primitivo, espírita, espírito das inteligências inconscientes que habitam o mundo corporal, né, o outro mundo, material, mundo de carne, mundo mais denso, vários nomes, poderia até deixar de existir ou nunca ter existido, tem que alterar-se. A essência espírita do mundo. Então, o mundo espiritual é repleto de espíritos por toda parte. Enquanto o mundo da matéria ele é transitório, né? O espiritual, ao contrário, é permanente. Por isso que as nossas paixões que é daqui não adiantam de nada, porque elas vão estragar, produzir, envelhecer, vão ser atualizadas, nós vamos agora deixar tudo aí. Então, o mundo da matéria está dentro do mundo espírito. Enquanto no mundo físico, nós temos que o espírito precisa de um corpo mais denso. Ele precisa apenas do perispírito. O espírito fica dentro do perispírito. E nada mais é corpo espiritual ou um corpo menos denso, que reveste esses. O perispírito possui a mesma forma do corpo denso
mas é constituído de uma matéria assim mais leve. Matéria também, bem mais leve, vaporosa, e varia de componentes e densidade de acordo com a atmosfera de cada planeta. Isso, eu falo para vocês que as diferentes irmãos aí, diferentes planetas, né, cidades, muitos já têm altíssima tecnologia, tem altíssima tecnologia, tem moral elevada. Consequentemente, moral elevada tem um corpo mais leve. O corpo dele, físico, que não é físico, ele, às vezes, a densidade do nosso corpo perispírito, nosso perispírito, o mais sutil ainda. Então, e é por isso que, às vezes, nós não vemos os nossos irmãos das estrelas, os extraterrestres, às vezes caminham meio como os espíritos e não percebem, só quando eles querem. Todavia, o perispírito é feito a partir do fluido cósmico universal. O mundo espiritual e seus habitantes exercem grande influência material. A influência, gente, é feita através das ideias. Ideias essas são lançadas pelos espíritos encarnados e captadas por nós, espíritos encarnados, através da mediunidade. Vamos ter mais isso daqui a pouco. Então, há sempre a influência do espírito bom e do espírito mal. Cabe-nos saber diferenciar. Se você está ligado, está fazendo coisa boa, está pensando coisa boa, quem vai te influenciar é alguém bom. Quem vai estar perto de você no plano físico, quem vai se aproximar de você no campo material, são pessoas boas, a grande maioria. Caso contrário, né? Então, nós precisamos diferenciar entre as boas inspirações daquelas inspirações. Ah, as boas inspirações nos conduzem às virtudes. E as más inspirações nos conduzem a brigas, a discussões, a traições, a falsidades, impaciência, vício. Nós queremos impor as nossas vontades e por aí vai. Tudo isso não é bom. É claro, gente, os espíritos nos influenciam somente o tempo todo, tá? Mas eles exploram sempre aquilo que já temos dentro de nós, ou seja, nossas inclinações. É o que a gente já pensa, é o que a gente já sente, o que a gente produz dentro de nós. Por isso que Jesus disse: colhe o que planta. Então, as sugestões do mundo espiritual dizem, né, assim, se encaixam com o que somos, com o que queremos, de bom ou de ruim. Caso contrário, essas sugestões serão como ideias que surgem em nossas mentes. Mas logo se vão. Por quê? Não partiram de nós, a gente, não, que é isso? Isso veio na minha cabeça, não, que coisa horrível. Se afasta logo. Não, dependendo da pessoa. Então, é aquela máxima que a gente pega aqui emprestado. Vontade é uma coisa que dá e passa. Então, gente, os espíritos exploram o que temos. E o que nós temos é nosso. E se damos vazão, já é uma primeira diferenciação que é anímico. É mais anímico que mediúnico. Tem os dois, é claro, aí, a influência. E vamos evoluindo nessa diferença sobre as vias, os fenômenos mediúnicos e anímicos. Quanto mais a pessoa apresenta aquilo que não é de si, mais a origem é mediúnica. Caso contrário, era mais anímico. Ou seja, dela própria. Esse, gente, inclusive, é um bom início de noção para falarmos em mediúnico e anímico. Repito, muita gente escuta falar de médium, mediúnico, agora de animismo. Nem tanto. Então, hoje é a oportunidade. Então, difícil é separar durante as comunicações o que é mediúnico e o que é anímico. Tá? O médium é o intérprete dos fenômenos mediúnicos. Como intérprete, tem um pouquinho dele. Portanto, em maior ou menor grau, há algo do médium na manifestação mediúnica. Se for do médium, é anímico. Então, como o médium é o intérprete, o quanto conseguimos perceber que é de um, que é do espírito, ou que é do outro, médium, durante a ocorrência de fenômenos.
Haja estudo, haja prática, haja experiência, haja sensibilidade para compreender e haja confusão, que tem muita gente, muitos termos aí, mas quem estudou, é que estudou, e não foi só ele. Olha lá, sociedade parisiense, né? Espírito parisiense, com outros cientistas. Bem, tá tudo isso nas obras básicas. Ciência, filosofia e religião, o que estava aqui, tá? Na prece inicial. Então agora vamos lá para os fenômenos. Vou ampliar aqui, vocês acompanham um pouquinho. Vamos diferenciar mais um pouco o fenômeno mediúnico do anímico, né, do estado mediúnico, do estado anímico. O intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual pode ser estabelecido por meio de duas vias. Repetindo, perdão, toda hora eu vou falar. Para aqueles que já têm um conhecimento, o objetivo aqui é fazer, né, estudo para que aquelas pessoas que têm pouco ou nem tato possam se familiarizar com esses conceitos, daí poder partir para estudos mais complexos. A gente ou está relembrando ou está sabendo bem mais. Mas muita gente sempre me pergunta, conversa comigo, depois da live ou antes da live. Bom, então nós temos mediúnica e o estado anímico, que também pode ser chamado de emancipação da alma. Ou ainda, né, tem vários nomes. Mas vamos lá, o fenômeno mediúnico só é possível de acontecer por existirem pessoas denominadas médiums. São produzidos por espíritos quando se utilizam os médios, fenômeno mediúnico. Ou seja, o espírito utiliza uma alma. O que é a alma? É o espírito dentro, pelo espírito dentro do corpo. Envolve, então, quer dizer, envolve, isso é outra coisa. Mediúnica envolve duas qualidades. Perdão pelo. No livro dos médiuns, é apontado pelo médium, que médium é o quê? Está vendo aqui que nós estamos usando o livro dos espíritos, a questão de 400 a 455, também o livro dos médiuns, porque as obras básicas elas são todas interconectadas. Vamos os bíblicos, as obras básicas, e aí temos uma noção básica e daí vamos desenvolvendo. Então, no livro dos médiuns é dito que o que é médium? Médium é toda pessoa que sente, um grau qualquer, a influência dos espíritos. Mediunidade é uma faculdade de intercâmbio espiritual. É uma das pontes por onde transitam as informações do mundo espiritual até nós. Isso significa o quê? Que, em maior ou menor grau, todas as pessoas são médiums. Hein? Mas, para a doutrina espírita, vamos explicar melhor, tem gente que já fica assustado. A doutrina espírita considera apenas médiuns ativos ou ostensivos aqueles que o fenômeno na faculdade está bem sobressaltado, né? Acontece ali, bem latente. Vamos, produzidos por esses médiuns ativos ou ostensivos, ocorrem através de médiuns que chamam a atenção. A doutrina espírita surgiu a partir dessas comprovações científicas, fenômeno produzido por esse médium. Tivemos lá as irmãs Fox, um pouco antes tivemos Andrew Jackson Davis, que tá, tem aí ele no nosso canal, na BBM TV. Kardec despertou com as mesas dançantes ou mesas girantes. Então, o autor da comunicação, perdão, mudando agora, o animismo é diferente do mediunismo, pois só há uma alma envolvida, uma dualidade. O autor da comunicação é o espírito do próprio médium, tem o vivente, perdão, né? Então, o autor e a alma, a pessoa, está viva mesmo, é só ela. Nessas ocorrências dos fenômenos anímicos, também chamado fenômeno de emancipação da alma, deles o espírito se desprende de forma parcial do corpo, porque continua ligado a ele com cordão de prata, né? Esse cordão de prata só é rompido depois do desencarne, e às vezes até demora um pouco, dependendo da forma de desencarne que a pessoa fez aqui. Kardec estudou o animismo com muita propriedade.
Colocou lá muita coisa em O Livro dos Médiuns, também, a Revista Espírita de 1865, na página 125. Apenas a título de citação, tá? Vou colocar aqui para vocês. Nós podemos falar numa terceira via de comunicação, gente, em dois planos de existência. E que eu sei que tem muita gente aí que me assiste, né? Então, que vai fica. Mas vamos lá, gente. Essa terceira via é chamada de transcomunicação instrumental, vai ser abordada hoje. A transcomunicação é o estudo do contato entre os encarnados e os desencarnados por meio de aparelhos eletrônicos. Isso já existe e está ficando cada vez mais evoluído. Repetindo o que formei lá no início da conversa. Já há muitos relatos de espíritos encarnados interferindo, gente. As famosas lives das mídias sociais aí na internet, nos vários sites. Então podemos, olha aí, nesse instante, estarmos sofrendo mínimas interferências. Então vamos aí ficar atentos, vamos aí, né, olhar aí para as pequenas paralisações, outras coisas, tá? E aí o pessoal não compreende muito, mas aí fala, isso aí é internet, isso aí é isso. Fala logo uma coisa, né? E daí muitas vezes ela não sabe o que é, né? Às vezes o quadro do médico lá é virose, e por aí vai. Mas tem muita coisa envolvida isso aí, tem muita gente boa estudando. Então os mortos estão se comunicando cada vez mais usando nossas Smart TVs, computadores e celulares. Antes era um tipo de comunicação. Agora, segundo alguns pesquisadores, essa via está sendo através de interferências nos equipamentos. Então, pessoal, é ciência, não misticismo, ou outras explicações ilógicas e por aí, gente. Há alguns que, inclusive, que se comportam como fundamentalistas radicais, verdadeiros manipuladores, verdade que inclusive é tema aí, assunto de obras básicas, é que fala sobre isso, e se dizem únicos detentores do certo e do errado, eles receberam a intuição e só eles recebem a intuição e a ciência é de nada. Então, dentre eles, há também, né, uns grupos que interpretam os textos da sua própria forma. E alguns até interpretam de forma oposta à visão do espírito. E aí defendem a proibição da comunicação dos mortos, interpretando, né, passagens como a de Moisés, por exemplo. Esses aceitam as manifestações dos fenômenos, né? Aceitou, mas os atribui à intervenção de seres do mal, de seres demoníacos e mais aí, né? E se fechando para um monte de coisa que está acontecendo aí. Nesses tempos de aceleração das novas descobertas científicas, vão ficar cada vez mais perplexos, pessoas assim, desesperados até, e seguir aí demonizando, negando os fatos. Mas para quem lembra da história, vários momentos. No passado, homens, através da ciência, ou até da filosofia, alguns descobriram ou propuseram, né? Por exemplo, que a Terra não era o centro do universo. Esses, por exemplo, Galilei, foram perseguidos e alguns até foram mortos. Eu nem fui porque era parente lá, né, de um famoso lá muito antes, não sei, papa, sei lá. Mas hoje sabemos que eles estavam totalmente certos, e não aqueles que os criticavam, que os matavam, apenas tentando esconder a verdade. Pois é. Então vamos lá, dando sequência, falar um pouquinho de alma, né? A alma, como está aqui, é o espírito encarnado. Eu já falei, vou repetir aquela questão assim mais conceitual para você pegando na visão do espiritismo. Que é essa, gente. É um vídeo, né? Uma live do espírito, seguindo as obras da codificação e também a visão espírita da própria Bíblia, dos textos.
A alma é a condição do espírito durante sua existência corporal, ou seja, durante a encarnação. A alma é o espírito encarnado, de novo, vamos lá. Antes de se unir ao corpo físico, o nome é espírito, porque tem espírito dentro do perispírito, a gente chama de espírito. Na verdade, muita gente fala, eu vi espírito, não, você viu perispírito. Então, enquanto a alma é envolvida pelo corpo de carne, ela vive no mundo físico. O espírito é envolvido somente pelo perispírito. A alma só existe no mundo material, no mundo da matéria, no mundo de carne. O espírito já vive no mundo espiritual, no mundo permanente, infinito. Então chamamos de almas os encarnados. Encarnados chamamos de espíritos, pacificando aí a ideia. Espírita. O termo alma vem do latim anima. Nos textos antigos temos para a palavra alma, né? Tem inclusive as palavras nefesto e psique, que eu já citei. A divergência de opiniões sobre a matéria da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse fenômeno, a esse termo, perdão, através das diferentes ações. Lá na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec, só a título de curiosidade, ele fala: nós temos a alma vital, o princípio da vida orgânica, a alma intelectual, o princípio da inteligência instintiva e a alma espírito, da individualidade da consciência moral, presente exclusivamente nos seres humanos. Então ele está falando de evolução anímica, evolução através dos reinos. Muita gente chama, e tem muitas obras aí, do átomo ao arcano, passando por todos os reinos, desde o reino, temos o reino vegetal, animal, reino humano, temos inclusive o reino Deva. Tudo assunto de outras conversas, cada um dá um estudo muito bom. Então agora vamos para conversar aí sobre mediunidade, gente. Vamos lá. A doutrina espírita trouxe luz, né? Seriedade e entendimento ao investigar os estudos, né? E estudar, claro, né, os fenômenos mediúnicos, que por sua vez envolvem o médium, a mediunidade, a alma. O que seria desses fenômenos? A comunicação entre sem a alma ou o espírito. Lá na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec alerta para a relevância das nossas relações com o mundo espiritual, bem como para as suas implicações nas nossas vidas, tá? Então, de acordo com, eu já falei, né? Médium é toda pessoa que sente a influência dos espíritos. Em qualquer grau de intensidade, está lá na 9 dos médiuns. Todas as almas, ou seja, todos os que encontram vivos, nós fomos influenciados pelos espíritos somente o tempo todo. O espírito responde a Kardec lá na questão 459 de O Livro dos Espíritos, que os espíritos influem em nossos pensamentos e atos mais do que imaginamos. Há vários tipos de médios. Lá o capítulo 14 do Livro dos Médios aponta as principais mediunidades: efeitos físicos, médios sensitivos, impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, hematógrafos, escreventes ou psicógrafos. Não vai entrar em detalhes dele, vamos falar um pouquinho mais sobre os fenômenos anímicos. Um pouquinho mais. Então, vamos lá para os fenômenos anímicos. Vocês já estão sabendo bastante. E nós temos aí, gente, olha só, até amplio para você. Exemplos de fenômenos anímicos como letargia e catalepsia. No Evangelho, caso da viúva de Naim. Olha aí. Temos também, né, o caso de Lázaro, né, a ressurreição de Lázaro. A filha de Jairo também, né, o milagre da filha. Bom, depois de citar esses exemplos bíblicos, nós temos também que o cientista, filósofo russo, Alexander Aksakov, seu livro Animismo e Espiritismo, aponta que o animismo é caracterizado por fenômenos psíquicos inconscientes produzidos fora dos limites na esfera corpórea do médium ou extra-mediúnico. O animismo tem relação com os fenômenos produzidos pelo psíquico
próprio espírito encarnado. É a alma, que é responsável pelas manifestações, fenômenos. Então, no fenômeno mediúnico, o papel do sensitivo é passivo, já no anímico, ele é ativo. As manifestações anímicas apresentam um padrão de repetição, sim. Tem uma semelhança com a personalidade do médium, claro. Então, enquanto as manifestações espirituais refletem as diferentes situações que os encarnados estão vivendo, os fenômenos da alma, né, anímicos, encarnado, experimentam através da emancipação da alma, né? Sabe o nome de anímicos? Falamos, repetimos toda hora. Proposital. Nestas experiências, o sensitivo, gente, não serve de intermediário. Espíritos encarnados e encarnados. O sensitivo dispõe da faculdade. Tá? Então, agora, falar um pouquinho mais sobre elas. Temos o sonho e os sonhos, as visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta de pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, dupla via. Então, esses fenômenos anímicos que eu falei aí são produzidos pelo espírito encarnado. Esse fenômeno, inclusive, foi o estudo de um grande cientista, da metafísica, gente, chamado nada mais, nada menos do que Charles. Ele classificou fenômenos metafísicos, objetivos e objetivos. Os objetivos não exercem ação dinâmica sobre os objetos. Os objetivos já exercem ação física sobre. E ele citou alguns dos fenômenos, inclusive, são livro Os Espíritos. Apatia, telecinese, sonos, premonições, intuições, psicometria. Né? O animismo, vias de comunicação com o mundo espiritual. Da mediunidade. O animismo está ligado aos fenômenos produzidos pela própria alma, pelo próprio ser encarnado. De acordo com a metafísica, os fenômenos anímicos são classificados, que já falei do objetivo. E as questões objeto da nossa conversa de hoje, 400 a 455, abordam, né, situações como sonhos, oculta de pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, mostramos exemplos que constam do Evangelho, sonambulismo, dupla vista, êxtase, bicorporiedade e transfiguração. Durante o sono, gente, olha só, a alma não repousa como o corpo. O corpo denso que precisa de descanso. O sono permite que os laços se afrouxem, né, e o espírito experimenta a sua liberdade. Então, no sono, né, ele vem com o sonho e recorda de lembranças. Então, durante o sono, o espírito também encontra amigos e familiares. Ah, sonhei com vovô, vovó, papai, mamãe, e por aí vai. Marido de namorado, filho, filha tal. Doladora a doutrina espírita. Você realmente esteve com eles. E o espírito retorna ao corpo físico depois do sono e se lembra, mas de forma embaralhada. Mas o importante é que se ele lembrar do que ele falou. Quem? É, fez por aí vai. Então, assim, acorda, né? A alma acorda e se recorda de parte do que viveu, na forma de sonhos. Gente aí que tem um monte de teoria, passando para vocês a visão espírita. A transmissão oculta de pensamento foi a expressão utilizada por Allan Kardec para designar o fenômeno da telepatia, conhecido por todos, no anime. Ocorre de todas as formas, encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado. Dependendo da sua sintonia, o que eu falei, tá ligado com os pensamentos, pessoa, galera boa, caso contrário, né? Então, os espíritos informaram, inclusive, a Kardec que a telepatia é chamada por ele de telegrafia humana. Isso será um meio muito comum na sociedade. Chegaremos lá. Então, a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade no movimento. Uma causa fisiológica, não foi muito bem. A ciência está evoluindo. Enquanto na letargia, a suspensão das forças vitais geral é mais abrangente, na catalepsia é o contrário, mais localizado. Já no sonambulismo, a alma, né, ela se transporta ao local dos acontecimentos, então ela vai junto.
mas ela também pode presenciá-los à distância, como estivesse vendo. É bom, então, destacar que o sonâmbulo também vê outros espíritos, pode receber visões. Aí, né? A dupla vista já ocorre com os que possuem a faculdade de ver, ouvir, sentir, além dos limites do nosso sentido. Bom, dessa forma, nós agora estamos aí chegando nessa parte de não, vou ampliar aqui, que tem a personalidade que eu falei, outras, aqui para o Então, várias são as espécies de fenômenos da natureza. Todos são regidos por leis naturais do universo. O fenômeno mediúnico e anímico não é diferente, já falei lá no início. Os fenômenos mediúnicos e anímicos, mesma coisa, são da natureza. Rivail e outros grandes cientistas, como estão vendo aí, Eduard von Hartmann, Camille Flammarion, Hans Anton Mesmer, Charles Richer, Alexander Asakov, só citando alguns, iniciaram a desmistificação dos tempos modernos, fazendo ciência, produzindo conhecimento. Então, gente, hoje, através da doutrina espírita da ciência, é possível compreender e apontar esses fenômenos espíritos como fenômenos da natureza. Não são fenômenos misteriosos, sobrenaturais. Essa compreensão agora é possível porque quem estuda e se atualiza sobre a descoberta científica está atento, vê que elas acontecem o tempo todo. Então, como distinguir? Como no anímico do mediúnico na prática. Esse, para distinguir o que é anímico ou mediúnico, Allan Kardec recomenda analisar a comunicação. É importante estudar as circunstâncias da linguagem. Claro, né? Como saber o quanto tem do médium na comunicação mediúnica, que eu estou falando aqui o tempo todo. Quanto de animismo há na manifestação. É bom relembrar que eu falei lá no início da conversa. O médium é o intérprete, fenômeno mediúnico. Tanto em maior ou menor grau, sempre há algo na manifestação mediúnica. E aí, nós podemos pegar ali que Jesus e os profetas produziram inúmeros fenômenos e anímicos para nos ensinar a amar nós é o próximo. Tem muita gente que só presta atenção nos fenômenos, não vai estudar Jesus. Está fazendo. Ninguém hoje ainda compreende o que Jesus passou. Seres ainda bem limitados, atrasados. Para descobrir, né, é isso, para ir descobrir, faz uma leitura dos textos bíblicos. Lembrando que o Espiritismo é Jesus, o Consolador prometido. Aprofunda as reflexões sobre o ensinamento de Jesus, retornando ao cristianismo dos primeiros tempos, antes das criações das religiões cristãs, de teologia, dogma. Jesus não criou nenhuma religião. Bom, e agora nós vamos para a nossa prece, né, de amém, essa de hoje. E nessa conversa, errando, fechando os olhos, agradecendo, estarmos juntos mais uma vez, agradecendo essa boa influência dos amigos, pedindo novamente boas vibrações para o mundo, boas vibrações para nós, que transformemos o nosso mundo interior no mundo exterior. Passamos como irmã Agnes, que você conhecida por você, como Madre Teresa de Calcutá. Uma gotinha é a sua uma gotinha. Ela aumenta o mar. Quanto mais gotinhas, mais o mar aumenta. A gotinha como a gota por ela aumenta, então que nós possamos vibrar e encher esse mar desses ondas iniciais que cheguem aos locais turvosos, aos locais que essas gotas deem paz a esses locais. Essa é a nossa missão. É agir, é pensar. Assim, agradecidos estamos aos
mestres do plano maior, os grandes professores, que nos protegem, que nos auxiliem as elas morais, bem? Acarinhe os corações, nos mostre que está, estamos em suas, mas nós chamarmos, nós teremos auxílio. As coisas boas produzem, nós teremos amparo. Abandonem, assim sendo, vamos pedir por isso permissão para encerrar a nossa. Todos vocês possam continuar recebendo frequências boas, continuem instruindo e prática, vestem obra morta e aprendem. E assim, graças a Deus. Bom, pessoal, agradecemos aí a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Curtam e compartilhem esse vídeo aí para outras pessoas, indiquem. E vamos continuar estudando juntos, vamos revisando, vamos aprendendo aí, vamos evoluindo todos nós, né? Uma boa semana para todos vocês, gente. Até a próxima conversa, se Deus quiser. Tchau.